Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História. Criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, proposições, provocações que eu faço aqui. Como lugar de debate, sempre digo, o mais importante é a sua opinião. Ao final do vídeo, se tendo algo a acrescentar, a criticar, faça nos comentários, eu tento responder a todos. Se você gosta dos vídeos que a gente lança no nosso canal, está vendo agora, está gostando, se inscreva no canal, aperte inscrever-se, vai estar inscrito, ativou o sininho. Toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai ser notificado ou notificado. E principalmente nesse vídeo de agora, desde já, aperte o polegar para cima. Isso ajuda a visibilidade do vídeo, né? O joinha, esse joinha é muito importante para a distribuição de conteúdo. Se ao final você não gostar, você desaperta. Mas já faz isso agora, aperta o joinha para cima. Bom, esse vídeo, mais uma vez, eu não vou fazer edição. Eu prometo, quando as coisas se acalmarem, que eu espero que seja a partir de domingo, a gente volte aos vídeos com edição. A gente tem vários vídeos aqui, tratando de serviço público, despesas públicas devidamente editado, mas eu achava muito importante lançar um vídeo no dia do servidor público, que é hoje, né? 28 de outubro, véspera do processo eleitoral do segundo turno das eleições de 2022, para dizer um pouco para o servidor público, principalmente para aquele que vota em Bolsonaro, os porquês de que esse voto, esse tipo de ação, de alguma maneira, de muitas formas, são um tiro na cabeça. Qualquer servidor público que hoje vota em Bolsonaro não só está cometendo um ato contra o seu próprio emprego, ou seja, contra a própria existência funcional, mas principalmente contra a existência dos serviços públicos do Estado brasileiro que devem ser prestados à população. Essa é a nossa função, servir a população. O que eu vou fazer aqui é um compilado de uma série de questões que a gente já tratou em vários vídeos. Então, se você está conhecendo o canal, se você conhece, só vê os vídeos que a gente fala da reforma administrativa, da proposta que Bolsonaro mandou para o Congresso, ou que a gente fala da ciência e tecnologia. Estou mais uma vez com a camisa da CIT aqui, a área onde eu atuo, né? Eu trabalho, além de professor de História, eu trabalho na área da ciência e tecnologia, nas carreiras de ciência e tecnologia do Serviço Público Federal. Então, boa parte das críticas que eu vou fazer nesse vídeo, que eu vou tentar que fique um pouco curto, você pode ver com mais detalhes, inclusive com as fontes devidamente citadas em vídeos editados anteriores. Mas tudo que eu digo aqui, você só dá um Google, você vai achar, não tem fake news, né? Bolsonaro faz parte de um projeto, ele é um dos coautores de um projeto não de destruição do Estado brasileiro, do Estado mínimo. Eu sempre digo que a fala de que esses caras querem um Estado mínimo é mentirosa. Eles querem um Estado máximo para eles, para a elite, né? E a elite tem como agentes, ou como sócios nesse processo de captura do Estado, principalmente do dinheiro do Estado, uma elite política, né? Uma elite política no sentido que eles estão no poder, não que eles sejam pessoas de caráter elevado. Esse tipo de tentativa de captura do Estado é algo que as elites tentam desde sempre, né? Não só no governo Bolsonaro, no governo Temer, onde esse processo se acelera, é do governo Temer para cá que todo esse processo de captura de Estado se acelera. Eles desde sempre tentam, mas nos últimos governos, desde o golpe, isso se acelerou sobremaneira. E aí eu vou colocar algumas questões aqui que se iniciaram com Temer e que Bolsonaro consolidou e talvez só não fez mais por falta de competência. Se ele fosse dois dedos competente, talvez hoje não sobrasse mais nada de serviço público para a população. Mas para tentar perguntar ao servidor com mais base que vota em Bolsonaro, por que ele vota em Bolsonaro, eu queria entender como você vota num projeto de Estado brasileiro em que os serviços públicos voltados para a população em geral, inclusive para nós, que além de servidores somos população, são deixados em segundo plano para atender os interesses econômicos, a busca de lucro de uma elite. Isso começa com mais velocidade. Como eu disse, sempre houve pressão, por exemplo, de grupos financeiros para mexer na previdência dos servidores e para tentar levar parte do recurso dessa previdência para a gestão privada. Isso é uma tentativa antiga, desde os governos Lula e Dilma se falam, e até antes, né, do déficit da previdência. Mas de 2016 para cá, tudo se acelera. Os ataques ao serviço público caminham para e passo com os ataques aos direitos dos trabalhadores, sempre na tentativa de capturar o Estado brasileiro, os recursos do Estado brasileiro, que hoje estariam a serviço da população, através de serviços públicos, mas também de direitos trabalhistas, para a mão dessa elite, dessa plutocracia associada a uma elite econômica que não tem o menor compromisso com o povo.
Então o governo Temer ele aprova a emenda constitucional 95 com o voto de Jair Bolsonaro, deputado. Essa emenda constitucional 95, ela congela, a gente falou várias vezes dela aqui, as despesas do governo com serviços essenciais, saúde, educação, segurança, assistência social, todas essas despesas foram congeladas por 20 anos, é o chamado teto de gastos, que Bolsonaro quebrou para tentar se reeleger, mas ele votou a favor, só quebrou por isso, já promete voltar esse teto de gastos. Todas essas despesas, que são metade do orçamento da União, que para 2023 é algo da ordem de 5 bilhões de reais, digamos assim, 5 trilhões de reais, perdão. Esse dinheiro da ordem de 5 trilhões de reais, metade dele, um pouco mais da metade, são gastos liberados para pagamento de juros da dívida pública, de serviços financeiros do governo. Esses podem aumentar, porque é o dinheiro que vai render lucros aos banqueiros, e aquilo que é gasto com hospital, com remédio, com educação básica, com segurança, com cultura, com assistência social, todos esses gastos estão congelados por 20 anos. E são gastos do serviço público. Se eu congelo gasto com educação, eu diminuo o dinheiro para as escolas. Se eu congelo gasto com ciência e tecnologia, eu diminuo o dinheiro para formar novos pesquisadores, para desenvolver pesquisas nas mais variadas áreas. Se eu congelo gasto, e não gasto, despesas necessárias, urgentes para a população, com assistência social, eu corto auxílios. O próprio governo, que numa medida desesperada, para ganhar a eleição, jura que vai manter o benefício de R$600, ele mente, porque o orçamento que ele manda, o Auxílio Brasil em R$600, o orçamento que ele manda para o Congresso para o ano que vem, diz que esse auxílio vai ser de apenas R$400. Então, esse congelamento começa com Temer, com volta de Bolsonaro. Então eu pergunto para um servidor, por que você vota num cara que diminui despesas que permite que você trabalhe direito? Eu não vou nem falar aqui de salário, que estão congelados há muito tempo. A gente não tem a menor perspectiva de salário nos diferentes níveis. Você talvez veja aqui um estado que dá alguma coisa, uma prefeitura, mas a lógica é de congelamento brutal de salários de servidores públicos e da população em geral. O governo Bolsonaro promete congelar, Paulo Guedes, seu ministro da Economia, seu posto de Ipiranga, promete congelar salários, o salário mínimo e os benefícios de aposentadoria, mantê-los abaixo, não ter mais compromisso de aumentá-los ao nível da inflação, ou seja, esses benefícios que são os que atendem a população mais carente não vão ter aumento, como os servidores públicos e boa parte da classe trabalhadora não tem há muito tempo. Então os salários estão congelados, estão numa lógica congelada há muito tempo, não tem concurso público. Na área de ciência e tecnologia onde eu atuo, já gravei vídeos aqui falando isso, a gente não tem, na maioria dos órgãos, concursos há vários anos, o que faz com que, se a gente pegar institutos de pesquisa muito importantes, como o Instituto de Pesquisas, um Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, o Museu Paraense Emílio Guild, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Museu de Astronomia, o Observatório Nacional, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Você pegar todos esses órgãos e muitos mais, eu estou lembrando alguns aqui, Fundação Joaquim Nabuco, todos esses órgãos têm uma estrutura funcional muito próxima de gente velha, de gente que está se aposentando, de gente que não consegue passar o conhecimento acumulado, e em ciência, conhecimento é acúmulo de saberes, você tem que passar de uma geração a outra. Essas pessoas não conseguem passar o conhecimento porque não tem concurso. E isso leva a uma situação que a maioria dos órgãos tem hoje metade dos funcionários que tinham há 10 anos. E essa metade dos funcionários, em torno de 40% a 50%, ou seja, metade da metade, podem, e em alguns casos até mais, podem se aposentar já. Então, no chamado abono de permanência. Ganhando um governo anti-serviço público, anti-servidores, isso pode acontecer. O órgão que eu trabalho, quando eu cheguei no órgão em 2009, nós éramos 109, 110 funcionários. Hoje nós somos 52 e desses 52, 35 podem se aposentar imediatamente. E isso é um cenário que se repete em vários institutos de pesquisa. Vocês veem laboratórios fechados que fazem pesquisa tecnológica de ponta, E esses institutos são a minha área, mas o mesmo acontece com menor grau com as universidades, o mesmo acontece nos serviços de saúde. Então, o que o governo apresenta como solução para isso? Ele terceiriza a atividade. Em atividade de prestação continuada, saúde, educação, a gente cansa de ver esses contratos. Em ciência é mais difícil.
porque é um saber muito específico, né? Inclusive em pesquisa científica na área da saúde isso é muito mais difícil. Então, o governo, ao terceirizar, ele permite o uso do Estado, naquela lógica de captura do Estado por uma elite, por uma plutocracia, o uso do Estado, e por uma elite política, descompromissada pelo povo, o uso do Estado para o clientelismo, para o tomar lá da cá, para a contratação de empresas que vão fornecer mão de obra dos amigos do político, dessas elites econômicas. Isso já está acontecendo. Bolsonaro piora o quadro. Além de não dar aumento, além de ser um defensor do teto de gastos, além de repetir o discurso para a população raivoso contra os serviços públicos e contra os servidores, ele piora esse quadro na medida em que manda para o Congresso, uma proposta de emenda constitucional, a PEC 3220, que acaba com os serviços públicos. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, não vou me estender explicando a PEC, mas em resumo o que ela permite. Eu vou pegar 2 serviços essenciais, saúde e educação. Isso vai valer para todo o serviço público. A partir do momento que a PEC é aprovada no Congresso, ela é aprovada hoje, no dia seguinte, sem qualquer regulamentação, o governo, o Poder Executivo, no nosso caso, que somos servidores federais, o presidente da República, mas no Estado, os governadores de Estado ou os prefeitos, poderão terceirizar a gestão de órgãos públicos. Então, o prefeito, eu também trabalho numa prefeitura aqui do Rio de Janeiro, na prefeitura de Duque de Caxias, né, que não é marcada por gestões muito transparentes, mas você imagina, um prefeito de uma cidade como Duque de Caxias, muito rico e pouco transparente, aprovada a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional 3220, de autoria de Bolsonaro e Paulo Guedes, ele pode pegar uma escola, um conjunto de escolas, um hospital, um conjunto de hospital, assinar um contrato sem licitação com uma empresa que vai gerir essa escola e esse hospital. E isso faz com que o que aconteça com essa assinatura desse contrato de gestão? A partir do momento que a gestão é transferida por essa empresa, por essa organização social, que esse é o modelo das organizações sociais que já levou gente presa nos hospitais do Rio de Janeiro, já levou um governador preso, que ontem no jornal aqui do Rio de Janeiro se mostrava o problema para pagamento de funcionários, para descontinuidade na prestação de serviços, no maior hospital aqui de Duque de Caxias. Esse modelo vai ser o padrão no serviço público. Eu acabo com o quadro de servidores, transfiro a gestão, no nosso exemplo, de escolas e hospitais para a mão de uma empresa particular, de uma organização social que, na medida em que não tem transparência, pode ser de amigo de um político, pode ser de uma grande empresa, de um grande banco que financia esse político. Essa empresa vai receber recursos públicos, ela não vai gerar lucro. Uma escola no interior de Duque de Caxias não gera lucro, mas a prefeitura diz que tem o compromisso com aquela população do interior, então ela vai pagar um X por mês para essa gestão de hospital ou de escola. Com esse X que ela vai pagar, essa empresa, essa organização social vai ter que contratar sua mão de obra, professores, médicos, e a gente sabe que essas contratações são precárias, sem nenhum direito. O funcionário público que está nessas escolas, nesses hospitais, praticamente perdem função, eles vão ficar ali cedidos se o dono da organização social quiser. Se eles forem, por exemplo, requererem direitos ou causarem greves, eles vão ser devolvidos para o órgão, para o governo do estado, para a prefeitura, para o governo federal, e na medida em que não tem função, poderão ser demitidos. A PEC prevê isso. Como um servidor público pode dizer que vota 22? Quando o lugar onde ele trabalha está tendo a gestão privatizada, rapinada para um grupo de políticos ou para um grupo econômico que só querem ter lucro, que não tem o menor compromisso com a população, e onde a carreira das pessoas, a vida das pessoas também está sendo posta em risco, porque esses servidores poderão ser demitidos. E mesmo que eles não sejam demitidos, acabou o aumento. Você nunca mais vai ter aumento de salário, porque sua carreira entra em extinção. Não existe mais contratação de pessoas para esse serviço cuja gestão foi terceirizada numa carreira. Os concursos públicos serão mínimos. Eles dizem isso a toda hora. Bolsonaro, Paulo Guedes e seus assessores. Como é que um servidor, no dia do servidor público, vota nessa gente? Outra coisa, eu sou aposentado, eu não tenho nada a ver com isso. Quem paga a despesa dos aposentados, hoje, o grosso, né, é com a ação dos ativos. Os ativos contribuem para os fundos de pensão, os ativos contribuem para a previdência dos servidores públicos. Se eu destruo a carreira dos ativos, eu coloco em estado precário
o recebimento de salário por parte dos aposentados. Então ninguém está livre disso. E a coisa vai piorar, porque Bolsonaro está tentando criar a capitalização das aposentadorias, tanto para público quanto para privado. O que é isso? O governo, no nosso caso, que é o patrão, parar de contribuir. Na iniciativa privada, tanto o patrão quanto o governo param de contribuir para a criação de fundos de pensão e diz, pega teu salário, coloca num banco, nesses fundos de previdência privada e se virem. Basicamente é isso, privatizando os fundos públicos que hoje existem. Ah, você tem um instituto de previdência em Caxias ou no Rio, eles vão privatizar isso. Como alguém vota num governo que destrói serviços públicos dessa maneira? Que destrói empregos, que destrói sonhos futuros, que corta a verba para a educação, que corta a verba para a saúde, que não produz concurso público para continuidade de pesquisas, que destrói empresas que poderiam gerar riqueza para o país, que geram riqueza para o país, como a Ceitec, uma empresa pública, construtora, desenvolvedora de semicondutores, que Bolsonaro simplesmente fechou a porta, um governo que privatiza a produção de medicamentos, quebrando, por exemplo, o monopólio governamental para a produção de radiofármacos, que são remédios usados em tratamento e nos exames sobre casos de câncer. Um governo que privatiza isso, que abandona o instituto público que produz, que não está nem aí, que transforma a doença em lucro, que desvaloriza o servidor público, que quer botar uma granada no bolso do servidor. Isso foi dito por Paulo Guedes na reunião de 21 de abril da pandemia de 2020. Então eu falo principalmente para o meu colega servidor público. Você vai apertar mesmo 22 no domingo? Para nossa sorte, mesmo que você aperte 22, a chance de você perder é muito grande. Para nossa sorte. Mas como é que você vai lidar com a sua consciência? Então eu peço para o servidor público que está enganado que veja esse quadro, porque só pode ser um quadro de engano. São as nossas funções. É aquilo que a gente presta de serviço à população, que tem falhas, que precisa melhorar, que precisa de mais recursos. Sim, que precisa de mecanismos de controle, sim, mas é nossa atividade. E a nossa atividade não é qualquer atividade, é atender a população em geral. Você vota num governo que não quer atender a população também é seu filho, sua mãe, seus netos, todos nós somos usuários de serviço público. Você vota num governo que quer destruir sua vida, que quer abandonar os aposentados? Pensa nisso. É dia de servidor público. Por que tu quer dar esse tiro na cabeça? Sei lá, se você acredita em algo, conversa com São Judas Tadeu. Mas, pelo amor de Deus, não dá para servidor público votar num projeto que pretende usar aquilo que ele faz de mais sagrado, que é servir ao público, para dar lucro para meia dúzia. Vocês não fazem parte dessa meia dúzia. Vocês fazem parte da população que vai ser prejudicada. É a vida de vocês e a vida do povo em geral que está sendo destruída.